Já estamos de volta e para falar sobre segurança pública. E a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública divulgou um balanço que coloca Minas Gerais como estado com menor índice de criminalidade e violência da última década. Redução de 54% dos registros de crimes violentos em 10 anos. E uma das cidades que se destaca pelo trabalho de apuração de crimes violentos é Juiz de Fora, na Zona da Mata. E antes de trazermos informações sobre a coletiva que abordou essa questão, eu quero chamar agora para a nossa conversa o delegado Rodrigo Rolli, que está aqui comigo nos estúdios. Doutor Rodrigo, uma boa noite, seja bem-vindo ao Diversa em Rede. Boa noite, Elias, boa noite a todos, é um prazer estar aqui, E colocamos à disposição para que a gente possa mostrar para a sociedade o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Delegacia de Homicídios aqui na cidade de Juiz de Fora. Inclusive, doutor Rodrigo, aproveitando para falar sobre esse trabalho, nos últimos 3 anos houve uma redução muito grande no número de crimes violentos também em Juiz de Fora. Fala para a gente um pouquinho sobre esse trabalho. Sem dúvida alguma, É uma decorrência de um trabalho desenvolvido por mim e pela minha equipe há 7 anos, Nós entramos em outubro de 2014, Fizemos 7 anos agora em outubro de 2021 e nos primeiros 2, 3 anos realmente tivemos uma grande dificuldade porque o quantitativo de crimes era enorme. Eu trabalhava muito mais com inquérito em quantidade do que na qualidade do inquérito, tendo em vista a própria decorrência, a necessidade. Hoje, e aí a partir disso, 2018, 2019, 2020 e 2021, há uma demonstração clara através dos dados, não só em números absolutos, como dados em estatísticas, que demonstram como o Juiz de Fora vem diminuindo a questão de crimes contra a vida nessa cidade. E nesse sentido, doutor Rodrigo, quais são as maiores causas para esse tipo de situação? Infelizmente, ainda continua sendo como pano de fundo o tráfico de drogas. O tráfico de drogas, ele, seja por débito ou por disputa de pontos de drogas na cidade, ainda é a maior parte, diremos aí 90%, 92%, ao passo que você tem algumas rivalidades de bairros e depois crimes passionais. Pois é, até interessante a gente abordar também o seguinte, várias pessoas, às vezes, que nos acompanham, cidades também maiores, com mais aí de 300 mil habitantes, também Barbacena, outras cidades da região, elas possuem uma situação bem diferente, voltadas para as suas realidades, Aqui em Juiz de Fora, por exemplo, a situação ela é a mesma entre todos os bairros ou não? As causas mudam? Então, depende muito da própria região, da própria localidade. Você vê regiões como hoje a questão da zona sudeste e leste, que é muito mais o tráfico de drogas como pano de fundo, ao passo que a zona norte, você já vê uma criminalidade, o homicídio voltado muito em rivalidades de bairros, como Jockey 1 e Jockey 2, Vila 1 e Vila 2, E já aqui para o lado do Olavo ou outras regiões do São Benedito, é realmente o tráfico de drogas. E, doutor Rodrigo, quais são as consequências também, para que a cidade pudesse atingir esses baixos níveis hoje de violência e de criminalidade? Como é que é o trabalho da equipe e quais são as maiores dificuldades atualmente? A primeira grande dificuldade é o quantitativo de policiais. A Delegacia de Homicídios hoje conta com um delegado, um escrivão e 3 investigadores, um número muito aquém da necessidade do município. Entretanto, a equipe hoje se coloca predisposta, já há 7 anos, que é a mesma equipe praticamente, Uma ou outra pessoa, figura que muda, mas o cerne mesmo continua sendo o mesmo, E aí a gente trabalha com aquilo que nós temos e isso foi mudando com o tempo a partir do momento em que a população e a sociedade de Juiz de Fora começou a acreditar de forma efetiva na Delegacia de Homicídios, Através dos números, nós demonstramos isso, as apurações, prisões e, muito importante, é a atuação conjunta da Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, a prevenção por parte da Polícia Militar, mas principalmente o trabalho de atuação da Polícia Judiciária junto com o Poder Judiciário e o Ministério Público, Há uma grande quantidade de prisões, que são pedidos de prisões por parte da Delegacia de Homicídios, muitos deles são cumpridos pela própria Polícia Militar, o que depois demonstra hoje, na ponta, Juiz de Fora, como eu posso falar para você, há anos atrás, as condenações giravam entre 15 e 20 anos de condenação por homicídios. Hoje, nós temos condenações com 40 anos. 38 anos, impactando a qualidade do inquérito com a denúncia por parte do Ministério Público e as condenações por parte do Poder Judiciário. E, doutor Rodrigo, a gente estava até conversando aqui antes da entrevista ir para o ar, o senhor me falava um relato muito interessante, Que há, claro, o homicídio consumado e a tentativa de homicídio. E qual dos dois lados é mais difícil para fazer uma apuração? Por incrível que pareça, todo mundo poderia achar que o consumado seria mais difícil que o tentado. Não, o consumado ele é mais fácil. As tentativas, por que elas às vezes são mais difíceis? Porque ainda há uma
característica própria da questão do homicídio tentado é que as vítimas, ao sobreviver, elas querem fazer a vingança privada. Eles mesmos irem lá e fazerem a resposta, né? A represália a ela ter sido vítima hoje, ela vai contra o autor daquele crime contra ela no futuro. E isso, né, foi se quebrando com o tempo. Ainda há muito mais dificuldade nos tentados que nos consumados em Juiz de Fora. Né? Juiz de Fora nós temos 96% de apuração de crimes consumados em Juiz de Fora. É um número que ultrapassa a questão de Minas Gerais mesmo, que é a média de 74%. Nós temos aqui 96%, um número realmente fora da curva, né? Mas os tentados ainda há essa dificuldade justamente porque a própria vítima, ela, às vezes, ela não acredita no Estado, ela não quer o Estado dando a resposta por ela e ela quer buscar a resposta privada. Pois é, doutor Rodrigo, nesse sentido também as denúncias anônimas elas são fundamentais, né? Elias, você tocou um ponto muito importante e essa é uma grande diferença de Juiz de Fora, né? A sociedade participa na investigação, né? As denúncias anônimas, né? A credibilidade. Hoje nós trabalhamos com uma coisa que, assim, é o que mudou o paradigma, quebrou o paradigma de Juiz de Fora, que foi a questão da testemunha velada. É um convênio que existe da Polícia Judiciária com o Ministério Público e o Poder Judiciário de Minas Gerais, através de uma resolução específica que foi feita em Juiz de Fora. Nós implantamos isso dentro de Juiz de Fora desde 2017, que começou a surtir efeito em 2018, e aí veio a queda definitiva em Juiz de Fora, principalmente por causa da testemunha velada. É a população, né, a sociedade de Juiz de Fora, que realmente segurança pública não se faz só com polícia. Segurança pública é sociedade, como um todo. São os poderes municipais, estaduais, federais, mas não só o poder público, mas principalmente a sociedade. A Constituição fala isso, né? E então, assim, a testemunha velada, a credibilidade, a confiança. Hoje, né, o telefone nosso celular, do meu inspetor Gibi, ele toca constantemente, as informações chegam quase que momentaneamente ao crime que está sendo realizado. Né? Às vezes é tão engraçado, entre aspas, dizer isso, mas que às vezes a gente sabe, né, é um tanto quanto diferente, a gente sabe se vai vir a óbito ou não, porque a própria população já manda as imagens do crime ou as imagens da pessoa ali no local. Então, assim, é quase que instantâneo. Verdade, as redes sociais estão aí para provar isso, né, doutor Rodrigo? Oh, com certeza, né? Mas nesse caso, que bom para ajudar a apuração do crime. Né? Então, isso é primordial. A sociedade de Juiz de Fora, ela é ponto mais do que importante na apuração de crimes de homicídio de Juiz de Fora. Excelente, doutor Rodrigo. Olha, e aproveitando também a situação, eu quero convidar a jornalista Laura Marques, que está em Belo Horizonte, para trazer umas informações para a gente, porque hoje a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública divulgou em uma coletiva o balanço da criminalidade aqui em Minas Gerais em diferentes áreas. Nós estamos também conversando com o delegado Rodrigo Rolli, que vai trazer mais informações daqui a pouquinho. Mas, Laura, conta para a gente mais detalhes sobre essa coletiva. Boa noite, Elias. Boa noite, delegado, que está aqui conosco, né, excepcionalmente, a todos os nossos telespectadores. Pois é, o governo de Minas Gerais anunciou, né, fez a divulgação dos dados de 2021, de janeiro até novembro desse ano, da criminalidade violenta. De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, Minas Gerais registrou esse ano os menores índices da década, ou seja, desde 2012. Segundo esses dados que foram informados, Minas Gerais está também no topo do ranking como o estado mais seguro do país, segundo o Ministério da Justiça. Os dados que foram divulgados hoje, Elias, apontam que de 2012 para cá houve uma redução de 54% dos crimes violentos. Ou seja, lá em 2012 a gente teve aproximadamente 75 mil registros de crimes violentos aqui em Minas Gerais e agora em 2021, de janeiro a novembro, foram cerca de 34 mil crimes violentos. Uma redução muito expressiva e que do ano passado para cá também, grande parte desses índices melhoraram. Por exemplo, houve uma redução de 20,6% do número de crimes violentos de 2020 para 2021. Isso significa, na prática, menos 8 mil crimes violentos aqui no estado. E quando a gente está falando de crimes violentos, são ocorrências como homicídios, extorsão, sequestro. São esses os casos, nesse sentido, que possa gerar algum dano à integridade das pessoas, são esses crimes que são considerados os crimes violentos para fazer essa análise da segurança pública aqui no estado.
E na hora desse anúncio, o governador Romeu Zema, inclusive, fez uma declaração bastante contundente, dizendo que esses índices de Minas Gerais atuais são tão positivos que são comparáveis a alguns países da Europa. Então, realmente com um resultado muito bom para o estado de Minas Gerais, conforme esses dados que foram divulgados pelo estado, né, Elias? Inclusive, para a gente ter uma noção, lá em 2016 a gente tinha um problema muito grave com relação a ataques a bancos, caixas eletrônicos. Naquele ano foram 252 ocorrências desse tipo aqui em Minas Gerais. E agora, em 2021, foram apenas 5 ocorrências. Uma redução muito expressiva. Então, o governador de Minas Gerais e as autoridades da segurança pública enfatizaram muito que aconteceram reduções muito expressivas no sentido de levar Minas Gerais a ser, então, considerado o estado mais seguro do país, conforme esses dados. Mas é necessário que a gente faça também uma análise com parcimônia, porque segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os dados de Minas Gerais de mortes intencionais, por exemplo, são pouco confiáveis na comparação com outros estados. Minas Gerais é o 20º estado com os dados mais confiáveis, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E há também outras questões que a gente precisa analisar nesse sentido para pensar a segurança pública aqui no estado. Por exemplo, a pandemia, será que também teve alguma influência com a redução de circulação de pessoas aqui dentro do estado, nas cidades, né? Será que isso também teve uma influência? E aí, aproveitando, Elias, gostaria de fazer uma pergunta ao delegado Rodrigo Rolli, exatamente nesse sentido. Qual que é a sua avaliação, doutor, do que gerou esses dados, né, levou a esses índices tão positivos aqui dentro do estado de Minas Gerais? E se de fato, para quem está no combate à criminalidade no dia a dia, o Minas Gerais é, digamos, esse oásis da segurança pública que foi pintado nesses dados que foram divulgados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Gostaria de fazer essas perguntas a você, delegado. Bom, prazer, né? Boa noite. O que acontece? Assim, é um trabalho que vem sendo desenvolvido há um certo tempo, né? A Polícia Civil, especificamente, eu posso falar para você, né? Que vem fortalecendo cada vez mais as suas bases no que diz respeito à questão de investigação para se apurar cada vez mais, né? Então você tem uma investigação, um inquérito policial hoje com critérios muito mais técnicos e científicos, como a gente fez aqui em Juiz de Fora, inclusive utilizando justamente de uma ferramenta que é a testemunha velada, através, né, de uma resolução conjunta do Poder Judiciário, Ministério Público e Polícia Judiciária, Polícia Civil. Então, essa questão de técnica, de cientificismo sendo trazido aqui mais especificamente de fora no que diz respeito ao homicídio. A questão de violência ela é muito complicada, né? Você falar quais são os fatores que levaram a essa questão de toda a diminuição. É claro que é o trabalho do Estado, sem dúvida alguma, né? Através dos seus órgãos de segurança pública, mas e aí a questão que você pergunta a respeito da pandemia, se diminuiu ou não diminuiu a circulação, eu posso lhe falar que isso diretamente na questão de homicídios, não, né? Porque, como eu disse, uma boa parte dos crimes de homicídio não é só Juiz de Fora, mas é uma tônica no Brasil, através do próprio Fórum de Segurança Pública, que edita anualmente uma estatística, um dado estatístico, demonstra que 90% dos crimes estão ligados ao tráfico de drogas, né? Uma boa parte, né? E esse, o tráfico de drogas, infelizmente, não foi a pandemia que fez com que infelizmente, as pessoas parassem de consumir droga. Mas são vários os fatores, né? São vários fatores e a Polícia Civil de Minas Gerais, com certeza, através do chefe de Polícia Civil, vem tomando medidas no intuito de melhorar cada vez mais o trabalho de polícia científica aqui no estado. É importante a gente lembrar também, né, doutor Rodrigo, que tão importante quanto a diminuição é a população também sentir, né, aquele estado de segurança. Afinal de contas, isso não tem que ser refletido apenas em números, mas também no dia a dia de você que me assiste e, claro, de toda a população. Doutor Rodrigo, muito obrigado pelas informações. Gostaria de complementar com mais alguma questão? Eu queria agradecer a oportunidade, né? E a Delegacia de Homicídio sempre aqui de portas abertas, né? Agradecendo a sociedade de Juiz de Fora, né? E justamente os meios de comunicação, justamente dar as oportunidades de mostrarmos o nosso trabalho da melhor forma possível para a cidade. Excelente, doutor Rodrigo. Mais uma vez, muito obrigado. Uma boa noite ao senhor.